Por um passe de mágica, brasileiros mudam a vida de um jogador africano e isso não é brincadeira. Como é que a África está saindo na Copa do Mundo? Na verdade, eu não entendo quase nada de futebol. Eu só gosto mesmo de assistir e apreciar o futebol. Mas de certeza que a África, este ano, no Mundial deste ano, está com certeza sair muito bem, entendeu? Mas ainda vamos estar a falar aqui sobre o poder que os brasileiros têm de mudar a vida das pessoas na internet. Bem recentemente viralizou um jogador chamado Vozinha. Olha só a história. Vozinha, em homenagem à avó dele, né? Vozinha, que praticamente ele fez uma defesa espetacular. Primeiramente, Cabo Verde não tinha nada que perder com aquele jogo que se passou, certo? Da mãe com a Espanha. E com certeza, aquela defesa que ele acabou apresentando para a sua seleção simplesmente cativou os torcedores. E eu não falo só de brasileiros, mas sim do mundo inteiro. Então, naquela narração, os brasileiros acabaram dando aí uma visibilidade espetacular. E em menos de uma hora, o maluco saiu de 50 mil seguidores para 1 milhão de seguidores. Simplesmente é a magia que o Cazé TV Brasil acaba tendo dentro do meio digital. Então, fala sobre isso, sobre como podemos tirar proveito disso, sobre como isso pode mudar completamente a vida desse jogador e onde é que eu acho que ele deve ir já. Não deve se atrapalhar com os times, não, deve ir já. E veja que ele passou por Angola, certo? Ele passou por Angola, já jogou aqui em Angola. É impossível falar do Vozinha sem mencionar a carreira dele ter sido construído aqui em Angola e sim depois ter sido recebido pelos clubes europeus. Inclusive, atualmente ele está lá no clube português, né? Então, vamos falar sobre isso. Entendemos um pouco sobre o digital e realmente vale a pena ainda explorar mais esse assunto. Já se inscrevam no canal, já estou na notificação de partilhar o vídeo se interessados, sou Lunda. Vocês me acompanhem que é a partir do canal 41. Bom pessoal, eu gostaria de apresentar aqui o YJ Tutor. Olá pessoal, meu nome é AJ, eu sou dos Estados Unidos, da cidade de Chicago. Eu ensino inglês para pessoas que não sabem o inglês. Eu falo espanhol e português. Tenho um curso em português para vocês, ou 2 cursos em inglês. Além disso, tenho um livro que se chama Bilingual Secrets, The Secrets to Becoming Bilingual, Segredos Bilíngues, ou Segredos para se tornar bilíngue. Vocês podem comprar os meus cursos, o livro, no meu site, ajtutor.com/shop ou ajtutor.com/shop. Agora, até logo. Bom pessoal, esse aqui é o nosso patrocinador e é muito interessante, de alguma forma você acaba aprendendo muitas coisas. E ainda mais agora que a Copa está acontecendo em 3 países diferentes. Estados Unidos da América, Canadá falam inglês, então com certeza você pode aprender a falar inglês antes que a Copa acabe, porque tem videoaulas. E lá, além disso também você pode simplesmente aprender a falar espanhol, para entender mais ou menos o que os muchachos acabam debruçando relativamente à Copa de 2026. Vamos só, primeiramente, houve aí como é que eu vou falar, um multirão, teve um influenciador, um streamer norte-americano que praticamente acabou fazendo um projeto na qual ele pesquisava os jogadores que menos têm seguidores na internet e ele acabava divulgando no Instagram deles. E o da vez foi um jogador, penso logo que era da Nova Zelândia. Não, entre Nova Zelândia e Nova Zelândia, entre Nova Zelândia e Turquia, um desses países. E ele ganhou milhões e milhões de seguidores, simplesmente assim. Chegou a 3 milhões de seguidores. Foi incrível. E de alguma forma isso acaba impactando as vidas atuais. E por mais que os seguidores acabam sendo completamente ah, momentâneo, de alguma forma isso pode sim mudar a vida. Ponto. Pessoal, vocês deram conta que a minha voz está rouca, né? Deram conta? Deram conta? A seleção brasileira e a seleção portuguesa estão a me tirar os cabelos brancos. Entendeu? Isso não vai dar. Os cabelos brancos estão a crescer. Essas duas seleções. Muita dor, parceiro. Mas tá bom. Voinha é um jogador que praticamente teve seu percurso começado aqui em Angola. Durante muito tempo ele foi sempre, né, jogando bola, representou muito bem o seu país
e simplesmente Cabo Verde foi um dos países que conseguiu ir à Copa do Mundo. E pasmem, é a primeira Copa do Mundo. Entre todas as seleções que temos lá, como Senegal, República Democrática do Congo, Egito, Marrocos, Cabo Verde é a seleção que mais surpreendeu. Nós temos que entender que há 50 ou 56 anos atrás, a República Democrática do Congo já esteve no Mundial. Mas Cabo Verde é a primeira vez. E praticamente ninguém um dia imaginou que um país que praticamente é dividido por 10 ilhas simplesmente poderia alcançar um tal fenômeno de conseguir chegar ao Mundial e bater de frente com uma das seleções mais poderosas do mundo e ainda assim conseguir vencer. Entre todos os jogadores que estavam lá em campo, nós conseguimos destacar um, que era o goleiro, o Vozinha, Esse é o Instagram dele, que praticamente o nome dele, na verdade, é Josimar Dias. Esse nome foi atribuído graças à ligação que ele teve com a sua avó. Então chamavam ele de Vozinha, simplesmente assim. Quando a carreira dele começou, ele estava praticamente na pobreza, certo? Mas a vida foi melhorando e quando a vida melhorou, não totalmente para ele, porque ele não se tornou rico ainda, pessoal. Quando a vida foi melhorando para ele, ele continuou tendo um bom coração. Sempre que ele tinha disponibilidade, férias, ele voltava para Cabo Verde e simplesmente ficava com a família, né? Porque ele era muito familiar, ficava com o pai, com a mãe, com o resto do pessoal. E além disso, também aos domingos, ele simplesmente era professor de vôlei para as crianças na praia, de graça, ninguém pagava nada. Então, de alguma forma, um jogador de 40 anos que teve sua primeira Copa a ser estreada em 2026 nos Estados Unidos da América, onde na qual a Casa TV, que praticamente tirou um pão da Globo, prestar atenção nele não foi um mero acaso. Na verdade, foram bloquinhos que foram sendo construídos ao decorrer da vida, certo? E simplesmente ele foi divulgado, ganhou milhões de seguidores. Ele nem acredita, até agora acredito eu fortemente. E bom, em cima disso começou a surgir diversas histórias, né? Sobre como os Estados Unidos da América está a se empenhar a trazer a mãe dele, isso é mentira. Sobre como também existe, né? Mentiram também que ele acabou recebendo algum tipo de prêmio do governo, como é que eu vou chamar? Do governo norte-americano e também ganhou prêmios ou reconhecimento de outras nações, também mentira, não tivemos nenhuma declaração parecida, e também disseram que ele ganhou prêmio da FIFA, também não vimos até agora. Inclusive, em boatos sobre a família dele, sobre serem transportados para irem assistir no próximo jogo, ele acabou desmentindo, dizendo que isso é mentira. A mãe não queria sair de Cabo Verde, tudo porque acabava simplesmente ela não querendo gastar tanto dinheiro assim. E ela também é alguém muito patriota e não consegue se ver longe de casa. Ponto. Agora vamos aí a Cabo Verde. O que é Cabo Verde, pessoal? Cabo Verde é uma ilha. Eu trouxe aqui alguns dados para trazer para vocês que é muito importante. Acredito fortemente que algumas pessoas também não conheciam Cabo Verde, certo? Cabo Verde é uma ilha que praticamente a seleção é conhecida como o Grande Tubarão, né? O Grande Tubarão e praticamente é um país dividido em diversas ilhas. São 10 ilhas na totalidade. E praticamente, né, tem ali a capital chamada Praia. A capital de Cabo Verde chama-se Praia, entendeu? Cabo Verde tem mais ou menos entre 500 a 600 mil habitantes. Então é consideravelmente uma população pequena. Mas pasmem, pessoal, Cabo Verde, além de se sair muito bem no desporto atualmente, ele também é um dos 2, 3, 4, 5 países que tem a maior estabilidade política e que existe uma democracia muito bem reconhecida. É Cabo Verde. Então Cabo Verde não é um país alheio, certo? Bom, pessoal, outra informação que também devemos ter aqui em consideração: Cabo Verde ganhou a independência dos portugueses e lá fala-se português, mas a maioria da população acaba falando crioulo de Cabo Verde. O crioulo praticamente é uma língua derivada do português e outras línguas, né? Uma mistura completamente louca. E se você ficar com um cabo-verdiano, você pode acreditar que os cabo-verdianos não sabem falar português, mas eles sabem. O que eles falam mais é crioulo, que é mistura entre português e outras línguas. É muito bom. Nunca sabem nada. Tudo que eles falam é bo. Mano, eu me lembro que em 2022 estava a aprender crioulo. Não aprendi nada. Não aprendi nada. Bom, pessoal.
Relativamente a outros campeonatos, o Cabo Verde também já competiu no campeonato africano mais de 4 vezes, na verdade foram 5 vezes. 2013, 2015, 2021, 2023 e 2025. Ele competiu. Ah, pessoal, onde é que ele foi mais distante? No campeonato africano foi no quarto das finais, certo? Em 2013 e em 2020, em 2023. Certo, pessoal? 10 anos depois, né? Praticamente. A economia praticamente é sustentada pelo turismo, serviços, transportes marítimos e aéreos e remessas enviadas para a diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo. O que é que acontece, pessoal? Muitos cabo-verdianos estão espalhados pelo mundo, principalmente nos países europeus, certo? Existem muitos deles também no Brasil e nos Estados Unidos da América. Muitos deles também estão em Angola, porque cabo-verdianos são assim, né? São filhos do mundo, paz. Está a gozar o quê? Os cabo-verdianos estão em toda a parte do mundo. E de alguma forma eles acabam ajudando a família que acaba ficando lá nas ilhas, certo? Porque lá praticamente não tem nada, certo? Não tem nada. Mas Cabo Verde é Cabo Verde, é uma história à parte, politicamente organizado comparado a alguns países africanos, certo? Imagina se tivesse recursos que realmente podem fazer uma economia crescer sem tanto esforço de pessoas que pensam. Hã? Ah, complicado, complicado. Ah, o atual presidente daquele país é José Maria Neves. Bom, pessoal, Cabo Verde também é um dos países que faz parte da CPLP. Bom, acabamos de expor aqui alguns dados importantes que realmente as pessoas deveriam saber sobre Cabo Verde de uma forma muito mais sintética. Agora vamos falar sobre a influência que os brasileiros acabam tendo, respectivamente, no mundo digital e a possibilidade deles mudarem de vida das pessoas. Bom, pessoal, uma página como a do Vozinha, que acabou atingindo mais ou menos 12, incríveis 12 milhões de seguidores a nível mundial, e maioria desses seguidores acabam sendo falantes de português. Primeiramente, ele pode pedir cachês exorbitantes, certo? Com publicidade. Tomara que não divulgue cassino, né? Mas tá bom. Com publicidade. Publicitando, ele com certeza acaba mudando de vida completamente, né? Esperemos que ele seja muito mais ativo e que consiga manter todos os seguidores que ele acabou ganhando de uma vez só, certo? Porque de alguma forma ele merece, entendeu? Ele fez um trabalho espetacular. Ninguém esperava tanto assim de Cabo Verde. Eu tenho que admitir, faz aqui, nós assistimos o jogo, claro, né? Todos nós angolanos estávamos a apoiar os Cabujum, porque de alguma forma a vitória dos Cabujum acaba sendo a vitória dos Mangolé, certo? Porque nós temos uma história parecida, fazemos parte do mesmo continente, falamos a mesma língua e tal. E muitos dos Cabujum são nossos parentes, realmente, nossos parentes de sangue. Vocês não sabiam, né? Mas muitos Cabujum são nossos parentes de sangue. Mas lá no fundo, nós sabíamos que não tinha chance. Mas mesmo assim a gente tentou. A gente tentou. E bom, como resultado, melhor em campo acabou sendo aí o Vozinha. Bom, isso é muito importante. Então, esses seguidores, de alguma forma, podem sim mudar a vida dele. E ele, por ter muitos seguidores brasileiros, eu acredito que em vez de perder tempo, certo? Em vez de perder tempo em ir em países europeus, para ir lá jogar com a idade que ele tem, se tiver uma proposta de um clube brasileiro, deve apertar com todas as forças que ele será acolhido pelos brasileiros. Simplesmente assim. Não tem conversa isso. Não tem conversa, certo? Desculpem portugueses, mas a realidade é essa. Ele será muito bem tratado com a idade que ele tem. Ele será muito bem tratado no futebol profissional lá no Brasil do que em qualquer parte do... A não ser que ele volte para Angola, né? Porque de alguma forma ele aqui em Angola ele construiu um nome. O nome dele já existia muito antes dele ser o Vozinha que o Casé TV divulgou. Então, de alguma forma, ele tem que ir para o Brasil, ser agenciado lá também. E eu não sei, vai jogar no Brasileirão. Uma, duas, três, não, 2 épocas, não, ou uma época, ou 6 meses, né? Se na meia época. E de alguma forma, a vida dele muda por completo, certo? Ponto. Os brasileiros tem uma presença muito gigante na internet. Não é à toa que o Brasil praticamente está na moda desde 2014, desde que sediou a Copa. Quando nós estamos a falar de internet, os brasileiros acabam sendo líderes em audiência. Os Estados Unidos da América também disputam a atenção dos brasileiros. Os africanos disputam a atenção dos brasileiros. Os asiáticos disputam a atenção dos brasileiros. Os europeus disputam a atenção dos brasileiros. E de alguma forma os brasileiros acabam sendo os protagonistas digitais. Isso não é brincadeira. Bom, eu vi muitos vídeos de brasileiros, youtubers, acabarem dizendo que os brasileiros têm complexo de vira-lata,
só valorizam o que é de fora. Eu não acredito muito nisso, entendeu? Por que eu não acredito muito nisso? Porque ao mesmo tempo que os brasileiros fazem multirão para ajudar qualquer pessoa fora do Brasil, que não tenha nacionalidade brasileira, às vezes que nem tenha ligação, é impossível. Não tem ligação cultural com o Brasil, é impossível. Eles de alguma forma também nicham os influenciadores brasileiros. É só você entrar na internet e ver quantos influenciadores brasileiros vivem exclusivamente do digital. É tudo graças ao brasileiro. Então, de alguma forma, entendo que isso seja ciúme, né? Por brasileiros aderirem em massa, em seguir o voinha, mudar a vida dele, por completo, ele mudou a vida por completo. E eles acabam sentindo um ciúme, né? Porque às vezes são pessoas que comentaram, né? Tem 3 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, mas não alcançaram tão rápido assim. Então eles de alguma forma sentem ciúme, certo? Eu não acredito muito que o brasileiro tenha esse síndrome de vir lá estar tão nesse nível. Eu não acredito nisso, certo? Não acredito nisso. Bom, de alguma forma isso é positivo, não só para o vozinha, mas sim para toda a família dele, porque de alguma forma ele vai poder mudar a vida da família dele, já que ele é muito apegado à família. E também de outra forma ele pode sim, com certeza, continuar a ser estrela nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Certo? Então é isso, pessoal. Inscreva no canal, atenção à sua questão de partilhar vídeos interessados. Eu sou o Nondalino. Brasil e Portugal estão a decepcionar nesse Mundial. Estão a decepcionar. Já imagina se Congo leva esse quê? Ou mesmo Cabo Verde. Ninguém entende o jogo do Cabo Verde. Já imagina se Cabo Verde leva Mundial? Vai, isso vai ser louco, vai ser louco demais. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau.